Pastor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Eu cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes com Cristo Jesus. Pode glorificar o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Bem, como bem disse o pastor Juarez, ele já orou, né? Então peço para os irmãos ficar sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus, e abrir vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu confesso que vou ter que usar esse auxílio aqui. Glória a Deus. Aleluia. As vistas estão cansadas. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 23 de Lucas. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Vou pedir para os irmãos acompanharem com os olhos a partir do versículo 33. Acompanhar, ficar atento, vamos prestar atenção aqui na palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão Caleb, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Não vamos desviar a atenção nem para um lado nem para o outro, vamos prestar atenção na leitura e olhar para o centro, que é Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Lucas capítulo 23, a partir do 33. Diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aleluia. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Podeis assentar, glorificando o nome do Papai do céu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor da glória. Irmãos, estou feliz de ver a casa do Senhor cheia. Confesso que hoje de manhã eu fiquei um pouco triste, porque viemos aqui, eu e a pastora, né? E a gente abriu a casa do Senhor. Eu confesso que o pastor está muito mole. Eu chorei bastante a falta dos irmãos. Mas o Senhor me ouviu, porque eu pedi que essas cadeiras estivessem cheias. Está praticamente cheio agora à noite. Eu agradeço ao Pai do céu, porque Ele escutou a minha voz, a minha oração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu tenho só a agradecer ao Pai do céu e aos irmãos, amém? Mas vamos para a palavra. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, essa palavra aqui hoje veio no meu coração. Hoje à tarde, estava meditando ali, e eu pensei: o que eu vou falar para a igreja santa do Senhor hoje? E veio esta palavra: louvado seja o nome do Senhor. Esses dois malfeitores, amados, louvado seja o nome do Senhor, eles hoje, esta noite, estão representando eu e você. Os irmãos vão falar: que é isso, pastor? O senhor está brincando? Não, estou falando sério. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje em dia nós estamos nessa situação.
Porque ali, aqueles homens, os dois, tinham pecado. Eles tinham o que pagar. Eles eram malfeitores. A palavra de Deus não fala se é ladrão, se é o que eles fizeram, mas a palavra de Deus diz que eles eram malfeitores. Então creio que eles devem ter roubado, matado, feito algo de muito grave para estar ali pendurados na cruz do Calvário, ao lado de Jesus Cristo Todo-Poderoso, o centro do Evangelho. Irmãos, presta atenção nesta palavra. Ali estava o Senhor Jesus, no Gólgota, ou no lugar da caveira, como queira. Tem algumas versões que falam Gólgota. Ele estava ali naquele monte, no meio. E não é por nada, não é em vão que ele está no meio. Ele ficou entre os dois, porque Jesus na nossa vida tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro da nossa atenção. Jesus tem que ser o primeiro e o último nas nossas vidas. Nada mais, nada menos do que o primeiro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o que eu quero dizer com esta palavra? Que hoje nós estamos feitos esses dois malfeitores. Uns zombando do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Deixando de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Deixando de fazer aquilo que foi ordenado na palavra de Deus. E outros já estão fazendo como o outro malfeitor. Eu não sei se era da esquerda ou da direita, porque a palavra de Deus aqui não menciona, amados. Mas este que falou, aleluia: Senhor, lembra-te de mim lá no paraíso. Esse, amados irmãos, ele alcançou a vitória, ele alcançou o perdão do Senhor Jesus, porque com esta palavra, irmãos, ele se arrependeu dos seus pecados, e ali simplesmente, irmão, uma coisa tão simples, ele falou para aquele outro: olha, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, amado. Aqui esse homem chamado Jesus, ele não fez nada. Ele não tinha pecado algum, amados irmãos. Ele não tinha culpa. Ele não tinha nada o que estar ali. Mas ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, a nossa injustiça, a nossa condenação, e tomou sobre ele, e ficou na cruz do Calvário para pagar por mim e por você os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, amados, ele se entregou. Ele não foi pego, ele se entregou, porque aprove a Deus. Porque a palavra de Deus lá em João 3,16 vai dizer assim: que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, para me salvar, para te salvar, para salvar a nação, para salvar o mundo. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Amados, esta palavra aqui, irmãos, é tremenda. Ali, aqueles príncipes estavam zombando do Senhor. Ali tinha aquela multidão que estava zombando daquele homem que fez grandes milagres. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele fez o aleijado andar. Ele fez o cego ver. E ali aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, todas sabiam disso. E por isso zombavam dele. Disse: se você é Cristo, por que você não se salva a si mesmo e salva nós dois? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, hoje não é diferente. Muitas pessoas, amados, sem mesmo prestar atenção, estão zombando de Jesus, não aceitando o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício de estar pendurado na cruz do Calvário para me salvar, para nos salvar. Aleluia! Não aceitando, irmãos, isso é a mesma coisa do que não querer Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque foi Ele que tomou sobre si, amados, como nos diz lá em Isaías 53, as nossas dores, os nossos pecados. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, e ali Ele foi crucificado e morto por nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não há como lembrar de Santa Ceia, amados. Eu não sei lembrar de Santa Ceia se não lembrar da morte do Senhor Jesus, porque se não fosse essa feita do nosso Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, nós não estaríamos aqui para celebrar esta ceia. E mais uma vez alegrar, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor
ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer, nós podemos alegrar, nós podemos gloriar e exaltar o santo nome dEle nesta noite. Vocês não estão entendendo, pode glorificar, louvado seja o nome do Senhor. É porque Ele vive, amados. É porque Ele vive. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. E aqui no 34, amados, olha a bondade de Jesus, olha a bondade do Filho, do Deus Todo-Poderoso, do próprio Deus que estava nessa terra. Ele diz assim, ó: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem de nós tem essa capacidade, amados irmãos, de perdoar alguém? A gente não perdoa nem o nosso vizinho. Imagina um homem que está ali naquela cruz para ser morto, para pagar os nossos erros que ele não devia, pedir ao Papai do céu que perdoa nós, porque nós não sabíamos o que fazemos. Isso é demais, amados. Isso é amor demais. Jesus lhe ama, amados. Jesus nos ama. Ele nos ama tanto que deu a sua vida para nós. Ele deu a sua vida para nos salvar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então hoje não é noite de tristeza, mas sim de alegria, porque Ele nos salvou e abriu a porta da graça para nós entrar. Ele rasgou o véu de cima a baixo, e hoje nós temos acesso direto com o Pai do céu, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amados, os irmãos não estão entendendo, pode verificar o nome do Senhor. Ele rasgou o véu, amados. Se não fosse isso, nós não tínhamos acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a maior das feitas para mim do Evangelho de Jesus Cristo, amados. Ele veio a esta terra, não usurpou da sua santidade de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou sobre ele os nossos pecados, se fez carne para ser crucificado, para nos salvar. Isso é tremendo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso é para chorar, isso é para alegrar, pular de alegria. Porque se não fosse assim, amados irmãos, nós não estaríamos aqui. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Essa aliança do nosso Senhor Jesus Cristo foi a aliança de sangue. Ele verteu o seu sangue para nos salvar, para nos remir. E hoje nós somos povo seu e ovelha do seu pasto, através do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro de Deus, que se Ele não morresse, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Quantos estão entendendo? Pode glorificar o nome do Senhor enquanto eu bebo água. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aqui menciona um pouquinho do que foi o sacrifício de Cristo. Porque ali eles zombaram do Senhor, e quando o Senhor teve sede, eles embebedaram uma esponja imunda da latrina com vinagre para colocar na boca do nosso Deus, do nosso Senhor. Eles estavam com sede, amados. Amados, eu não nego água nem para um cachorro que passa na porta da loja onde eu trabalho. E eles negaram água para o nosso Senhor Jesus Cristo. A maldade, amados, é do homem, mas a graça e a misericórdia é de Deus, porque Ele enviou seu único Filho Jesus Cristo para nos salvar. E com essa feita, amados irmãos, nós estamos de pé, porque Ele vive, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. O Senhor disse lá em João 14, já foi falado bem isso aqui, mas eu não canso de falar. Antes do Senhor ir à cruz, Ele falou: não turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar-vos lugar. Irmão, nós temos mansões celestiadas preparadas pelo nosso Mestre, o Messias, o Senhor Jesus, o Senhor da glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho senão ser o Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho.
Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. E aprove Ele trazer nós aqui, como o pastor disse. Hoje, amados irmãos, não precisava nem de pregar mais. Hoje foi lindo. Os irmãos aqui, falaram de Jesus. Os louvores falaram de Jesus. No Salmo 100 fala: alegrai com o Senhor, celebrar o Senhor com júbilo, com cântico. Aleluia. Cada verso que os irmãos falaram aqui hoje, irmãos, não é da boca dos irmãos, mas é sim do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que essa porta é aberta, o Espírito Santo de Deus já está aqui. Aleluia. Quem acredita pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque eu creio. Porque se eu não crer, você não estava com esse microfone na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor Jesus, amados, abriu a porta da graça para nós. E ainda está aberta, amados irmãos. Ainda há tempo da gente fazer o certo. Não andar no caminho tortuoso, no caminho errado, mas andar no caminho de espinho, estreito, mas que leva à salvação. No caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a água, que quem beber nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Jesus. Aleluia. Lá Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? A quem alcançou o braço do Senhor? Ele foi ao matador como ovelha muda. Não abriu a boca. E aqui nessa situação também entre os dois ladrões, se ele fosse uma outra pessoa qualquer, ele ia falar assim: olha rapaz, você não sabe de nada não, tu não me conhece, tu não sabe o que eu fiz. Mas não, ele ficou calado, amados irmãos. Porque sabe por quê? Jesus não tem conversa para com quem não tem com Ele. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele escuta a quem tem crédito com Ele, a quem tem a crença nele. Ele não vai escutar quem não sabe nada. Aleluia. Por isso, amados, nós levantamos nossas mãos e aceitamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. E através disso, aleluia, nós fazemos parte desta comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco, a partir do momento que nós orarmos aqui, o pastor Juarez vai estar ministrando hoje sobre essas mercadorias, esse pão, esse suco de uva, amados. Louvado seja Deus. Ele vai ser simbolicamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o corpo de Cristo Jesus, que foi pisado por nós, que foi massacrado por nós, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por mim e por você, aleluia. Quem não está entendendo, pode glorificar aí. Aleluia, aleluia, Deus. A partir do momento que essa mercadoria aqui, nós orarmos, vai fazer simbolicamente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Amados, esse é o melhor culto para mim também, pastor Juarez. É um culto que simboliza a aliança do Senhor conosco. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor. Isso é muito importante, amados. E eu falo para quem ainda não sei, não fica triste não, amados. Eu já tive nessa condição aí, de quem está assim. Olha, eu ia para a igreja toda vez na ceia. Eu ficava ali em espírito de adoração, pedindo: ô Papai do céu, quando vai chegar a minha vez? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não pecava contra Deus. Eu estava ali naquele culto, a minha esposa bem sabe disso, orando e pedindo a Deus: Pai, vai chegar a minha hora. E chegou, amados. Não fica triste não. Quem não pode ainda, Deus vai preparar, porque Ele é o nosso Pai. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa do que Ele disse a ti. Deus tem um propósito para cada um de nós, amados. Para cada um de nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler aqui, amados, só um trechinho do verso 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Alaço cantará, virebaço cantará. Suíte canta, laramaço cantará. Oh, Deus de glória, aleluia. O Senhor ali entregou o seu espírito ao Papai do céu. Aleluia, Deus. E a gente sabe do restante da história, louvado seja Cristo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para a honra e glória de Deus Pai. Ele ressuscitou, amados, para a nossa felicidade e para trazer para nós o caminho, a verdade e a vida, que é Ele próprio, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E ali em outras passagens, eu acho que em Marcos, não acho não, tenho certeza,
vai falar que a terra escureceu, amados, que o véu se rasgou de cima a baixo, e ali foi tremendo, amados irmãos, muitos ressuscitados do seu túmulo. Leia, irmão, depois a palavra de Deus, que os irmãos vão ver quanto é tremenda essa passagem, o poder do Senhor Jesus na sua morte. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu quero pedir para a igreja ficar sobre os pés. A palavra que eu tinha para os irmãos, que Deus pôs na minha boca, foi essa. Amém? Louvado seja Cristo. Eu quero aqui orar com os irmãos e logo em seguida devolver a quem é de direito, para a gente dar sequência. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sim, Pai eterno, em nome de Jesus. Queremos te agradecer nesta noite, ó Pai Celestial, por toda a tua misericórdia para conosco, Pai. Porque tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviou o teu único Filho Jesus Cristo, Pai, para nos salvar. Muito obrigado, ó Deus Celestial. E se não fosse assim, Papai do céu, nós seríamos consumidos, Pai. Nós fomos destituídos da tua glória, Pai. Mas o Senhor nos aprova a mandar o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar, Papai. Obrigado, Deus Santo. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Eu devolvo a palavra ao pastor Juarez. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um compromisso